Estamos de volta com o Jornal Prêmio News para você aqui na tela da Rede Prêmio TV, nesta edição de quinta-feira. E agora, no nosso terceiro bloco, nós temos uma entrevista inédita com Verônica Guida. Ela que é consultora de desenvolvimento humano, também coach, e vai conversar com a gente de um assunto muito importante e fundamental no dia a dia, que é a questão da organização, mas numa visão integral. Verônica, seja bem-vinda ao Prêmio News. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a organização, né? A gente queria agradecer a Lic Bali, que é ela que sempre vem aqui, né? E ela sempre nos conta sobre como a gente deve organizar o nosso espaço físico, né? E hoje a ideia é a gente olhar essa organização de uma forma mais ampla, olhar também para uma organização mental e espiritual também. Nós, como seres humanos íntegros, né, inteiros que somos. Perfeito. Verônica, para quem não conhece seu trabalho, fala um pouquinho como que funciona. Tá. Eu sou consultora e também faço coaching. Eu tenho uma consultoria, chama-se Efectos, e eu trabalho também com parcerias. Tenho uma amiga e parceira que trabalha junto comigo, que é a Thais Padilha, e junto nós trabalhamos, né, desenvolvendo as pessoas, seja na pessoa física ou nas organizações. O nosso trabalho é fazer com que as pessoas enxerguem a sua própria luz e tenham consciência, né, do seu potencial e quanto que elas podem crescer e conquistar o seu espaço como pessoas inteiras, né? Não só no sucesso físico, material, mas também mental e espiritual. Excelente, Verônica. E a gente vive dias corridos, né? O ritmo é muito acelerado e muitas vezes as pessoas não conseguem conciliar a vida pessoal com o profissional, não é verdade? Exatamente. Hoje em dia a gente vive uma corrida, né? A sensação que a gente tem é que passou o dia e a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente minimamente esperava fazer. E, na verdade, o que acontece é que hoje nós somos assolados de muitas informações e tem muitos assuntos, situações que roubam o nosso tempo. Então, por exemplo, as mídias sociais, o WhatsApp, são ferramentas importantíssimas que nos aproximam muito, né, das pessoas que muitas vezes a gente já não via há muitos anos, mas também quando a gente não sabe utilizá-las de uma forma adequada, a gente acaba também perdendo muito tempo com isso. Então a gente precisa ter uma organização nesse sentido, fazer as suas escolhas, usá-las sim, porque elas são importantíssimas. No entanto, a gente também precisa cuidar daquilo que é importante e urgente para nós. Então, com o tempo, a gente acaba perdendo o foco. Então, é muito importante que a gente tenha disciplina no nosso dia a dia, nos organizando, primeiramente, do ponto de vista físico, ou seja, quais são os assuntos que eu quero fazer, quais são as ações e as tarefas que eu preciso realizar no dia a dia. E a gente precisa ter esse foco, né, e cuidado para não se dispersar utilizando em demasia o WhatsApp ou as mídias sociais. Existe também uma questão que eu aprendi na semana passada, numa palestra com a Mônica Trevisan. Ela é radiestesista e ela nos disse o seguinte, que a Terra ela está também num momento de mudança do nível... como se fala? Do nível... Vibracional. De vibracional, né? Exatamente. E obrigada pela dica. E o que acontece é que o ritmo, há 10 anos atrás, ele era em torno de 5,6 Hz. E agora a gente está em torno de 12. Isso faz com que a gente se sinta, muitas vezes, descompassado do ritmo da Terra. Por isso que é muito importante a gente também cuidar da nossa parte mental e espiritual. E como é que isso acontece? A gente pode fazer isso muito simplesmente através da meditação. A meditação ela é importantíssima, porque ela é um momento em que a gente fica conosco, com nós mesmos. Muitas pessoas que são aceleradas nos dizem, eu não consigo meditar, é muito difícil meditar, eu penso o tempo todo. E, na verdade, meditar é muito simples, é a gente ponderar. Eu preciso ponderar sobre aquilo que eu estou fazendo, ponderar sobre o que eu quero para mim no dia de hoje, por exemplo. Perfeito.
E então a gente às vezes confunde, né? Meditação, a gente pode meditar caminhando, por exemplo. Eu posso meditar correndo. O fato é que se eu estiver concentrado naquilo que eu estou fazendo, eu estou presente. Muito bem. Então, a nossa maior dificuldade hoje em dia é estar no aqui e no agora. Então, às vezes a gente está, por exemplo, no trabalho, ou estamos aqui, e a gente está aqui, agora o que eu vou fazer? Em vez de eu estar aqui com você, falando sobre aquilo que eu acredito, eu estou pensando, agora eu tenho que sair daqui, tenho que pegar no meu carro, tenho que ir para não sei aonde, tem um cliente X horas, será que eu vou conseguir chegar? Então, esses pensamentos é que acabam, né, nos pesando no nosso dia a dia. Roubando a paz, né? Exatamente. Quer dizer, meditar também você planejar com calma o seu dia, o seu próximo passo, a próxima tarefa. Meditar é você estar presente, né? Perfeito. É a presença. Hoje em dia a gente não consegue muito isso. O nosso grande desafio é estar no aqui e no agora. Muito bem. Isso faz com que a gente também consiga lidar com essa questão do nosso dia muito acelerado. E aí, Verônica, também tem aquela questão das pessoas misturarem um pouco da vida pessoal com a vida profissional. Exatamente. Né? Imagino que quem te procure deve falar muito a respeito disso. Né? Exatamente. Hoje uma grande questão das pessoas é como é que eu faço, né, para dar conta de tudo e principalmente ser um profissional, ter sucesso no que eu faço e ao mesmo tempo cuidar da minha vida pessoal, né, olhar para mim mesma. Na verdade, a nossa tendência é sempre ir para o lado mais fácil. E muitas vezes esse lado mais fácil é focar nas tarefas. Então, se eu sou uma profissional, eu me dedico mais do que 80% do meu tempo ao meu trabalho. E aí vou deixando de lado os outros papéis que a gente precisa desempenhar para sermos saudáveis. Na verdade, quanto mais papéis você tiver na sua vida, mais saudável você será. E o que são esses papéis? Eu tenho um papel de executiva, eu tenho um papel de mãe, de filha, de irmã, de amiga. Quanto maior o número de papel eu exercer, melhor, mais saudável serei. E às vezes a gente fica só num foco. E esse foco às vezes é no ter. Então, para eu ter alguma coisa, eu preciso conquistar um espaço profissional muitas vezes. E aí a gente acaba focando mais no trabalho. E isso dá uma descompensada, porque na verdade nós precisamos ter, sim, então eu preciso ter um trabalho, preciso ter uma família, preciso ter uma casa, um carro, faz parte do nosso mundo material e físico. Contudo, a gente precisa acrescentar, na verdade a gente pensa, é uma coisa ou outra. Esse é o nosso mindset. Na verdade, a gente precisa mudar esse mindset para ter e também ser. Perfeito. Ser feliz. Então, o que é um ser? É cuidar também do meu lado, não só físico, mas mental e espiritual. Ou seja, eu preciso olhar para mim mesma, ter consciência, né, de como é que está o meu corpo nesse momento. Eu estou estressada porque eu estou correndo daqui para lá, daqui, e acabo não cuidando do meu corpo. O que o meu corpo está pedindo? Não se faz perguntas, né? A gente esquece de se questionar. A gente não olha para a gente mesmo, né? Então, todo dia, quando se acordar, minimamente, hoje em dia está muito forte, né, a questão da gente ser grato pelas coisas. Então, ser grato por você, primeiramente, estar vivo, acordou. Então, só o fato da gratidão, ela faz com que a gente comece a se conectar com o nosso outro lado, que é espiritual. E quando eu falo espiritual, não estou falando sobre religião. As pessoas podem ter religião, escolher o que elas se conectam mais, não tem problema nenhum. Mas estou falando da nossa parte espiritual, porque a gente precisa cuidar também da nossa, para a gente poder ter tranquilidade e paz para conseguirmos dar conta de todo o nosso dia a dia de tarefas. Perfeito. Né? É aí que a gente vê também, né, Verônica, a importância da organização no nosso dia a dia, porque organização não é só realização de tarefa, né? Ela está intrinsecamente ligada com o nosso sucesso, né? Sim, sim. E importante a gente, nessa questão da organização, a gente, olhando também para dentro de nós, é você se perguntar, né, quem sou eu? Né? O que eu quero para mim? Porque senão a gente fica no automático, né? A gente fica muito no automático. É óbvio que o automático ele existe para economizar energia do nosso cérebro. Então a gente faz muitas coisas no automático exatamente como uma proteção. O fato é que a gente não pode ficar só no automático.
E aí a gente fica no automático nas tarefas e esquece de olhar para si próprio. Então, assim, quem sou eu? O que eu quero para mim? Qual é o meu sonho? Por que eu estou correndo tanto, fazendo tudo isso? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Então, a gente também precisa olhar para dentro de si e buscar o autoconhecimento, porque a libertação de cada um de nós está exatamente em se conhecer, se autoconhecer. E para isso, a gente tem várias possibilidades, né? Então, tem muita fonte, né, de conhecimento na internet. Eu posso acessar o YouTube, eu posso acessar o Google. Hoje, qualquer coisa que você tiver dúvida, você pergunta ao Google que ele responde, né? Verdade. Então, eu posso ter uma autoajuda, eu mesmo procurar esse conhecimento através de todos os recursos que estão disponíveis para a gente. Mas a gente também pode procurar ajuda com um profissional especializado, né? Então, você pode fazer um coach, né? Puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas também tem muitos profissionais, como os psicólogos, que são muito importantes. Tem outra vertente, mas também ajudam nesse conhecimento. Eu acho que é fundamental também a questão da humildade do ser humano assumir que todos precisam de ajuda, não é? Exatamente. Aquela questão do ego ainda fala muito forte de dizer, olha, eu não preciso de ajuda, quando na verdade a ajuda é extremamente necessária para o nosso caminhar. É uma opinião diferenciada daquilo que a gente já pratica, não é? É verdadeiro o que você está falando, né? Na verdade, a gente quando nasce, a gente não nasce só. Né? Tem alguém ali ajudando a gente a nascer. Assim que a gente nasce, a gente precisa de cuidados, a gente não sobrevive sozinho. E às vezes a gente se isola no nosso ego, achando que a gente dá conta de tudo sozinho, que nós somos os melhores, que a gente faz isso, faz aquilo. Na verdade, a gente precisa de cooperação, de coparticipação. Então, hoje, cada vez mais, a gente está descobrindo que é juntos que a gente consegue seguir melhor, né? Então, buscar uma ajuda de um profissional, olhar para você e pensar, né, como é que é a minha postura no meu dia a dia? Quando eu estou diante de um desafio ou de uma ameaça, o que eu tendo a fazer? Normalmente, o nosso modelo mental é partir para a vitimização. Ai, aconteceu isso comigo, olha o que fizeram comigo. Porque a gente tem o hábito de colocar a culpa, buscar o culpado e não buscar solução para aquilo. E com o meu ego, né, eu não quero dizer que eu fui a causadora daquela situação. Então é mais fácil eu fazer essa transferência, fazer um papel de vítima, porque quando a gente está na vítima, a gente também tem um ganho, né? Você me causou determinado dano. É verdade. E com isso eu sou Você a pobre se exime coitada. de responsabilidade, eu me eximo, né? de mim mesma, não olho para mim e de uma certa forma estou me esquivando de melhorar, né? Então, quando na verdade o que a gente precisa é tomar a vida pelas nossas próprias mãos. Ou seja, o que eu posso fazer para melhorar essa situação, vencer esse desafio ou essa derrota que eu tive. Então, buscar o protagonismo, que é o nosso maior desafio. Perfeito. Verônica, eu quero agradecer demais sua presença aqui, viu, no Prêmio News. Pedir para você voltar outra vez para a gente continuar esse assunto. Sim, a gente pode abordar e aprofundar um pouquinho mais. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com você e com toda a audiência do canal Prêmio News. Muito obrigada. Obrigado, querida. A gente se vê por aí. Tá bom, com certeza. Muito bem, estas foram as notícias, informações e também entrevista da edição desta quinta-feira do seu jornal Prêmio News. Continue na nossa programação, sempre feita com muito carinho para você. E no Prêmio News, as 3 edições, você confere diariamente os acontecimentos e fatos da sua região, do país e também do mundo. Até mais!